Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui, passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Aí você falou do estresse e a depressão. Então, o que é depressão, cara, de verdade? Eu sinto que, às vezes, eu penso que depressão é muito psicológico, entendeu? Porque eu já tive depressão, muitas vezes na minha vida, entendeu? Posso até dizer que talvez o meu estado normal é meio depressivo, sabe? Mas eu não sou triste, tá ligado? Eu só não sou muito animado. Eu não tenho muito assim, tipo, as coisas não me dão mais tanto ânimo quanto dava antigamente. Isso é depressão? Cara, a depressão é um diagnóstico psiquiátrico que está na classe dos transtornos de humor. Então, existe uma modificação no seu humor, tá? Vamos diferenciar duas coisas importantes aqui. Existe uma coisa chamada de variação emocional e existe uma coisa chamada de variação de humor. A variação emocional, para ser didático para a galera, é como o tempo. Então, hoje está chovendo, amanhã pode estar sol, depois da manhã pode estar frio, depois calor. Então, varia muito dentro de uma semana o tempo. O humor, que é pelo jeito que você está relatando, é como se fosse o clima. Então, no Brasil, um clima tropical. Você, talvez na sua vida, você tenha um humor mais deprimido. Sim. Isso é importante falar, Monark, porque a galera em casa muitas vezes fica 2 ou 3 dias muito mal e acha que tem depressão. Na verdade, o que aconteceu foi uma variação de humor. De emoção. Sim. Depressão é quando essa variação emocional perdura no tempo. Você tem manuais para fazer diagnóstico de depressão e você tem que cumprir alguns critérios por um tempo específico, numa intensidade específica. Não é qualquer variação de emoção que se caracteriza como uma depressão. O nosso humor... Então, ponto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. Existem vários tipos de gradação de humor. Existe o humor eutímico, que é uma pessoa normal, uma pessoa com humor ok, normal. Existe o humor hipertímico, que é uma pessoa pra cima, então uma pessoa muito agitada, É o extrovertido, não? e o cara muito pra fora, quer sempre fazer, sempre tá com muita gente. E existe o humor distímico, que ela é uma pessoa naturalmente um pouquinho mais deprimida, não chega a ser uma depressão profunda, embora eventualmente pode descer para uma depressão profunda, mas não chega a ser uma pessoa com humor eutímico, normal, assim, é uma pessoa que está um pouquinho abaixo. Um pouquinho mais triste, os dias são um pouquinho mais cinzas, não é uma coisa tão animadora, e a vida ela é um pouquinho menos... Mágica? É uma parada meio assim, exatamente Pode isso. crer. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem um humor distímico, um pouquinho mais para baixo, ela está muito mais perto de descer para uma depressão. Então, eventualmente um estresse, eventualmente uma mudança agressiva em alguma coisa na vida, pode fazer com que a pessoa desça para a depressão. A pessoa que está hipertímica, que é muito agitada, ela está muito mais perto de abrir um quadro que a gente chama de hipomania, que é um quadro característico de um transtorno de humor, também chamado transtorno bipolar, que a pessoa fica muito para fora. Então, compra mais, fala mais, a autoestima sobe, que pode ser, inclusive, danoso para a pessoa fica muito impulsiva, né, cara? Sim, sim. Vai muito para uso de substância, eventualmente fica agressiva, irritada, etc. Interessante. E aí, o que a gente sabe hoje? Para modificações no humor, não na emocionalidade, no humor. Emocionalidade, você pode acordar felizão e alguém bater no seu carro ao meio-dia e você tá puto, e triste, e depressivo, e mal. Isso é uma alteração emocional. O humor, para você cair o seu humor, hoje a gente sabe que uma das principais coisas que afetam o humor para baixo, para cair na curva, é o estresse. É mesmo? Então ele é o Estresse. principal... Hoje é um dos principais fatores de risco para a depressão, cara. Muita Entendi. gente não sabe disso, mas o estresse, principalmente o crônico, quando você fica muito tempo estressado e você não tem maneiras de manejar esse estresse com uma rede de apoio, isto é, pessoas que gostam de você e estão ali para te ajudar, com algum tipo de hábito saudável como exercício físico, sono em dia, etc. Se o estresse persiste, a tendência é que a pessoa deprima. Pode crer. Muito comum, cara. Você vê na clínica, muito normal, a pessoa chega na clínica de psicologia e ela tem um quadro de ansiedade / estresse, problema no trabalho, um monte de pica para resolver, não sei o quê. E aí a pessoa começa com o tempo a gerar uma coisa que a gente chama, e você mencionou antes,
que talvez é isso que pode ter acontecido com você com o tempo, a gente chama de anedonia. O que significa anedonia? A pessoa não tem humor deprimido, ela não é aquela depressiva, mas ela perde a capacidade de gostar das coisas que gostava antes. Ela não curte mais jogar. Até joga. Os amigos chamam pra ir numa pizzaria ou pra jogar um futebol e tal. Ela não vai. Cara, se insistirem muito, ela vai, mas não gosta. Não é um negócio que ela, vou lá fazer, tô louco pra que chegue nisso. É uma pessoa que fica anedônica. Ela perde a sensibilidade de sentir prazer com as coisas que normalmente sentia. As coisas mundanas. Com as paradas que ela sentia normalmente. Caralho, eu me tornei essa pessoa, cara. Tô chateado. Mas aí eu tenho que te falar uma parada. Ah, Você usa substância, uso. né? Não é novidade. Várias. Então assim, não é novidade, né? Sim. O que acontece? Isso é uma parada importante de mencionar. As substâncias, álcool, nicotina, cannabis e outros tipos de substâncias, elas atuam numa região do cérebro chamada de núcleo accumbente. Nome bonito, né? Pra botar num gato. Núcleo accumbente. E aí, comente? Como que Núcleo não é accumbente, nome do comentinho? gatinho. Essa região do cérebro é uma região onde tem nela neurônios, que são células do cérebro, que vomitam dela. Esses neurônios saem de uma região chamada de área tegmentar ventral, não precisam saber esses nomes, e vão até esse núcleo accumbens, que fica mais ou menos entre essas duas orelhas, bem no meio do cérebro. Entendi. Bem lá na meiuca. Como, imagina o Perto cérebro. da glândula pineal. Mais ou menos perto, mais ou menos perto. E esses neurônios vomitam lá dopamina, noradrenalina e acetilcolina. São neurotransmissores, são substâncias químicas que o nosso cérebro usa para se comunicar. Isso quando você usa droga, é isso? Normalmente já acontece. Ah, tá, entendi. Quando você usa a droga tem capacidade de aumentar artificialmente esses neurotransmissores. Aham, É como se você pegasse um carro e colocasse nitro nele. aham, Já existe gasolina, o carro já anda, mas ali você botou uma coisa artificial, uma coisa de fora. pode crer. Tá. É importante mencionar pra galera que não é só droga que faz isso. A droga, ela aumenta artificialmente porque você tá botando uma coisa exógena, isto é, uma coisa que vem de fora e você bota dentro do seu corpo. Nicotina, maconha, álcool, você tá consumindo. Mas esses neurônios, eles conseguem trabalhar de uma forma com muito mais fricção por meio de comportamentos também. Por exemplo, jogos de azar, pornografia, muito dinheiro, são comportamentos que também aumentam a fricção desse sistema, podendo gerar dependência. A galera tem que começar a manjar que você pode criar vícios comportamentais. Por exemplo, quando você está num jogo de azar, ninguém botou substância na sua cabeça, chegou escondido e pingou no seu Sim, ouvido. é só a situação É mesmo. só né? a situação em si. Uhum. E aí tem pequenas coisas que aumentam isso de um nível que pode não chegar a ser viciante, mas que engaja mais a pessoa. Por exemplo, quando você gamifica alguma coisa, tipo, por exemplo, rede social é gamificada. Tudo, é. O YouTube, A vida é gamificada, né? os negócios. A vida é um jogo. É gamificado, você tem os indicadores, aí fica vermelhinho, aí fica Sim. verdinho, e isso, cara, isso aumenta essa produção desses neurotransmissores nessa região, te gerando motivação para você fazer mais. Pode crer. Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Nora Volkow. Ela é uma pesquisadora que trabalha muito e trabalhou muito a vida dela com adictos, com pessoas que têm problema com substância. E essa pesquisadora estudou o cérebro dessa galera por meio de ressonância magnética funcional, exames de neuroimagem, e ela queria ver como que funcionavam esses circuitos em pessoas que usam substância. Primeiro ponto, para entender. No nosso cérebro, os nossos neurônios conversam por meio de sinapses. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. Sim. A sinapse ocorre de que Choques forma? elétricos. Exato. Só que esse choque elétrico, ele é mediado por sinais químicos. Aham. Então você tem os neurotransmissores, que são químicos, e eles se traduzem em um choque elétrico. Porque tem uma movimentação de íons e esses íons têm cargas. É muito louco. O nosso cérebro, se eu botar um aparelho para medir eletricidade, eu vejo milivolts no seu cérebro. Igual na tomada, só que na tomada é volts. Entendi. Só que é muito menos. Pode crer. Porque tem íons lá e tal. Olha como que funciona uma sinapse básica. Você tem um neurônio pré-sináptico, você tem um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré, ele vomita neurotransmissores e esses neurotransmissores se ligam em receptores aqui. E aí, uma vez que se ligam nesses receptores, eles abrem os receptores e entra íons. E aí, a transmissão é levada para frente. Quando você usa uma substância, a substância, ela bloqueia
a recaptação desse neurotransmissor para dentro desse neurônio. Então, o neurotransmissor faz o que ele tem que fazer e ele volta por uma portinha aqui para dentro para ser liberado de novo depois. Só que a substância bloqueia essa portinha. Aí o neurotransmissor fica mais tempo aqui. E se ele fica mais tempo aqui, ele fica mais tempo agindo. O que a Nora Volkow mostrou, cara? A Nora Volkow mostrou que quando você pega uma pessoa que tem uso de substância de forma agressiva... Eu Eu não tô falando isso porque eu tô aqui com você, tá? Eu tô Não, falando tudo bem, porque é uma eu tô parada... interessadíssimo, só pra porque você é ter algo noção. que faz parte da minha E vida. às vezes eu a quero entender galera também é que importante. merda eu me meti de Você usar tem um tanta público droga. muito adolescente e Não, tal? não. É uma galera... A minha faixa etária de mais audiência é dos... acho que é 24 a 35 anos. Legal, maneiro. Mais ou menos a minha idade, eu tenho 28. Ah. Então, assim, o que a Nora Volkow mostrou? É um estudo publicado numa revista chamada PNAS, uma das melhores dos Estados Unidos. Ela mostrou que quando você deixa muito neurotransmissor aqui, muito tempo aqui devido ao uso de substância ou algum comportamento, esses receptores que ficavam aqui, eles começam a ser internalizados. Eles criam um processo de resistência. Então, o que acontece? Se antes tinha 1, 2, 3, 4 receptores no neurônio pós-sináptico, número arbitrário, né? 4 receptores aqui, 2 entram para dentro, porque você está bombardeando muito ali com substância, que eles... Falei assim, isso aqui não tá natural. demais, eu vou descer. Senão o cara vai ficar doidão o dia inteiro. E aí o que acontece? Sobram 2. Só que quando sobram 2, para passar essa informação na mesma intensidade, essa informação, eu digo, pode ser o barato, pode ser o hype, pode ser o sentimento de bem-estar. o sentimento de bem-estar, você vai precisar do quê? De uma dose maior. Aham. Então o seu cérebro vai falar, cara, manda mais porque tá pouco, porque você tem menos neurotransmissor. Sim, sim. Esse é um dos mecanismos neurobiológicos que explica a tolerância. Faz É por isso que você sentido. tem que cada vez Faz mais, sentido, mais. caralho. E tem um outro ponto, cara. Você me fala aí, meu, eu começo a entrar nesse assunto e eu fico animado aqui, eu não paro de Manda falar. ver, eu tô gostando pra caralho. A Nora Volkow mostrou que quando esses receptores são internalizados, essa região do cérebro chamada núcleo accumbens, ela reduz a capacidade metabólica de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. O que o córtex pré-frontal faz? Ele basicamente controla a sua impulsividade. Então ele faz você olhar a substância e fala, não vou usar. E volta a fazer as suas coisas. Olha que sacanagem. A droga reduz os receptores, fazendo você querer mais ela E reduz a e sua reduz a sua resistência. freio e tira o seu freio. Caralho. Então você quer mais e você não consegue parar. Pode Esse ser. é, para quem nunca sabia como que uma tolerância é formada no cérebro, é exatamente assim. Faz sentido. E aí o que acontece, cara? Qual que é o problema, Monark? Olha que louco. Quando você reduz esses receptores, quando eles são internalizados, começa a sobrar menos, na ausência do uso da droga, você tem menos potência de gerar bem-estar. E aí você começa a ficar anedônico. Aham. Então nada mais te gera prazer a não ser o uso da substância. Caralho, eu sou essa pessoa, mano. Eu sou essa pessoa. Que eu fudi meu cérebro, velho. Que merda. E Mas- não volta nunca, não? Aí que tá, a gente não sabe, mas tem estudos em macacos, primatas não humanos, que o macaco ficou... É da mesma altura, da Nora Volkow. O macaco ficou 276 dias, se eu não me engano, em abstinência, sem uso da substância, e não voltou. Não Os voltou? receptores, mas daí era cocaína. Tá. Era coca. Entendi. E o macaco, se você dá a opção para o macaco se auto-administrar cocaína, ele se auto-administra. Ele gosta? Mas olha que louco. Faz sentido. Se ele for o macaco alfa, ele não se administra tanto. Sério? Porque ele já tem prazer em outras coisas. Ele é o primeiro que come, ele dorme melhor, ele escolhe faz as fêmeas. sentido. Então isso abre um leque pra gente pensar que quando você tem enriquecimentos no ambiente, então você tem uma boa rede de apoio, você tem bons amigos, tem um bom trabalho, você tem, sei lá, velho, você tem coisas que você gosta, você tem parques, você vai à academia, você tem um enriquecimento que a gente chama de ambiental. É uma boa vida, né? O ambiente é rico em estímulos, Sim. a tendência é que a droga não seja tão interessante. Pode crer. Os macacos a gente vê isso. O macaco que você pega, um macaco num zoológico,
ou no ambiente natural, os macacos, os primatas não humanos em geral, formam uma hierarquia muito perfeita. Tem o alfa, tem o 2, tem o 3, tem o 4, tem o 5, até o 30. Pode Vai crer, indo. sim. E, cara, o Não, coisa dos 27, humanos, a gente o faz 27 manda no 28 e nos outros, mas não no 26. Claro que eles trocam. Às vezes o 27 surra o 16 e Sim. vira o 15. E É. assim vai indo, tá ligado? Quando você dá pra essa galera, ó, vocês têm opção. E aí, óbvio, o macaco alfa é o primeiro a comer, ele escolhe as fêmeas, ele come, bota um monte de comida, ele come, o resto come o que sobrar. E ele que é o líder e escolhe onde vai dormir, não dorme na chuva e tal. Quando você oferece a opção deles se auto-administrarem cocaína, o macaco alfa é o que menos tem interesse. Porque ele meio que já tem, né, cara? Faz sentido. E olha pra que caralho. louco. Agora a parte que é mais interessante. Hum. Quando você olha o cérebro desse macaco alfa, ele tem mais desses receptores. Ou seja, pra ele... É mais fácil ficar no bem-estar também. Exato. Caralho, que Então merda. qualquer coisa é bom pra ele. Ele não precisa da droga. Porra, eu nasci um beta então, velho. Mas, cara, você entende o poder desses estudos, Monark? Eles explicam muita coisa legal, Sim, cara. sim. Porque o que você vê que a pessoa que começa a usar muita substância, ela começa a perder o interesse nas paradas, cara. É verdade. Tipo assim, não é mais... Muita coisa Pra que antes eu vou era ir no legal. jantar de família se eu posso só... Imagina qual é a graça de ir numa academia pro cara que usa uma droga muito pesada. Tem graça nenhuma, Porra, é velho. monótono, O né? jantar em família não tem graça, os amigos perdem a graça, aí a pessoa começa a ter prejuízo social e tal. Sim. Então, e o oposto também O que é... aumenta a chance dele querer mais droga, porque Exato. ele não tá numa condições onde ele tem uma situação onde esses neurotransmissores são produzidos naturalmente. E, cara, e esses estudos neurocientíficos podem ser utilizados para embasar políticas públicas. Por exemplo, tem alguns estudos mostrando que quando você consegue colocar academias públicas em bairros de periferia, você tende a ter uma pequena diminuição claro que a gente não pode associar que é causal, mas uma pequena diminuição da violência desse lugar. Não, faz sentido. O cara tá jogando o estresse dele no exercício É um físico. enriquecimento ambiental, cara. Pode crer. Você dá mais opções, saca? Aí vai ter pessoas falando assim, pô, mas como é que tem filhos de rico que usam droga? Mas aí existem outros fatores. Às vezes a droga é valorizada no contexto onde Sim, ele e tá. outra, só porque o cara é filho de rico não quer dizer que ele tem uma vida boa. Né? Exato. Perfeito. Às vezes os pais tão atarefados que não estão nem aí pro cara. Sim, sacou? Então eu acho muito foda, cara, porque quando você vê, o estudo em humanos mostra que quem usa muita substância reduz esses receptores, gerando uma tolerância e uma busca cada vez mais por prazer. E quando você olha em macacos, aquele macaco que precisa de menos substância, que quer menos substância, ele tem mais receptores. A conclusão geral disso, que a gente pode tirar, é: tente obter o máximo possível de prazer de coisas simples Naturalmente. para você tentar não deixar o seu cérebro muito exigente. Pode Porque crer. senão você bota num lugar e aí entra outros problemas, cara. Vou dar um exemplo pra você. Hoje na clínica, Monark, é uma inundação de problema com pornografia, velho. Faz sentido? Cara, Não, você não tem noção. Mas o que é um cara. problema? Eu já assisti muita pornografia e assisto ainda. Nunca A pessoa senti não que eu consegue- tenho problema. A né? pessoa não consegue fazer mais relação com a esposa. Entendi. A pessoa tem que usar assistir no trabalho, no intervalo. É um vício. Caralho, Tem algumas pessoas que até têm lesões penianas por conta de Bater punheta Bater pra caralho. punheta pra caralho. Friccionou o negócio. Exato, o cara. flash. Vai fazer fogo, o cara faz fogo, tá ligado? Fazendo fogo no lugar errado. Às vezes com a esposa vai lá na... E aí no o que trabalho. acontece? A pessoa começa a ter prejuízo. E quando você vai olhar a neurobiologia do cérebro, o que está acontecendo? Ele está jogando tanto estímulo agressivo que aqueles receptores provavelmente estão diminuindo. E agora coisas que antes geravam prazer para ele não geram mais. Não geram mais. Pô, o cara olha um pornô, 5, 6 mina, Fazendo maravilhosa, umas paradas mais maravilhosa, sem pelo nenhum, tudo lisinho. Daí tem os jogos de edição. Aí ele olha pro lado, a namoradinha dele no sofá ali, meu. absurdas. Vou só bater um punheta, foda-se. Mais rápido, mais simples. Então você joga o cérebro para um contexto muito complicado. E aí, voltando lá no início da nossa conversa, lembra da neuroplasticidade, a mudança do cérebro? O seu cérebro vai mudando para aquele lugar, cara. Vai acostumando Vai com esse acostumando estado. com aquilo. Caralho, E olha que louco. isso é triste, mano. A área, isso é o núcleo accumbente. Então, o seu cérebro, o núcleo accumbente é uma região do estriado do seu cérebro. O estriado é como se fosse, imagina um negócio como se fosse uma meia-lua, assim, ó. Tá lá no meio do seu cérebro. O núcleo accumbente, que é a região que dá prazer, é aqui. No lado dele, que a gente chama de estriado dorsal, o estriado dorsal é a região envolvida com formação de hábitos.
Então, conforme você começa a estimular aqui, via neuroplasticidade, esses neurônios aqui, eles começam a dorsalizar para cá e você começa a criar um hábito. Aí você fica viciado nas paradas. E olha que louco, exatamente isso. E olha que louco, na neurociência, Monark, no cérebro, vício é um hábito. É a mesma coisa. Um vício é um hábito. Pode crer, pode crer. No nosso cérebro é a mesma coisa, não tem diferença. Não tem, faz sentido. Hábito é um comportamento automático que você faz bom Aham. e vício é um comportamento automático que você faz ruim. Pode crer, pode crer. Isso é bem subjetivo, né? O que é bom, o que é ruim, né?